Povo lindo, tudo bem com vocês? Mais um dia de vídeo no canal e o vídeo de hoje é Quebrando o Silêncio. Então, pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar de um assunto que é muito sério e também para algumas pessoas meio tabu. Mais no meio que a gente vive, né? Que eu digo assim, para quem é cristão, né? Então se torna um pouco tabu falar desse assunto. E já de cara eu vou falar pra vocês assim, e depois eu vou relatar como foi essa experiência pra mim. Que por muito tempo eu fiquei calada e sofrendo sozinha. Foi numa situação que eu fui abusada, ou por muitas pessoas também molestada, violência sexual, enfim. Vários nomes que se dá para uma situação que a gente passa, né? Então eu quero contar aqui pra vocês, até quero que vocês me perdoem se eu ficar um pouco assim nervosa, porque é um assunto delicado pra mim, né? Por muito tempo eu fiquei calada. E foram duas situações que aconteceram. A primeira foi quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos. O meu pai, por outra história também, outra circunstância, ele não morava com a gente, que eu posso depois estar relatando e contando pra vocês essa parte da minha história, né? Mas enfim, ele me raptou da minha mãe e me levou pra onde ele morava. E naquele ambiente, que eu me lembre, era o meu tio, né? No caso, o irmão dele. Na frente tinha a casa que era um bar e atrás eles moravam. Estou mais ou menos relatando aqui para vocês poderem entender. Então assim, eu tava lá, era muito pequena, eu lembro que tinha várias crianças correndo e à noite eu dormia num quarto que era pequenininho, tinha beliche e daí eu tava dormindo na parte de baixo do beliche. E daí eu tava deitada lá, enfim, coberta, de repente eu vi uma mão me tocando. E tava me tocando assim por baixo das cobertas, né? Me tocou nas minhas partes íntimas, enfim. E quando eu me dei por conta daquela situação ali, eu me virei. E eu acho que assim, foi Deus, um anjo, enfim, que me fez com que eu me virasse, né? E daí a pessoa, pra mim, era como se fosse uma pessoa muito grande, assim, um adulto, né? Mas pode ser um jovem ou um adolescente, eu não sei falar pra vocês bem certinho. Então, essa pessoa pegou e saiu, porque viu que eu comecei a me virar e saiu. E essa foi a imagem que eu tive, né? A primeira dor que eu senti já nos 4 anos. Depois passou muitos anos, enfim, a minha mãe foi me buscar naquele lugar, ela conseguiu me encontrar. Teve outras situações que se passaram ali também, que eu posso estar depois relatando para vocês, mas o foco de hoje é relatar, né? Que eu sei que muitas pessoas já passaram por isso e não conseguiram falar da dor, né? E depois disso foi quando eu tinha 9 anos. Eu tinha 9 anos e a minha mãe depois casou e ela casou e era assim, até um cara da igreja, tudo, que se dizia que era crente. E ele, numa situação, a mãe não estava em casa, então assim, essa pessoa, né, que era meu padrasto, ele era da igreja, a mãe confiava muito, né, nele. E ela estava trabalhando, né, esse dia, e ela pegou e daí eu cheguei em casa, eu não lembro se era final de semana ou se era dia de semana. Aí eu sei que eu fui dormir à tarde. Eu fui dormir à tarde e ele chegou do serviço
e tava só eu em casa. E o menino dele, ele tinha um menino de mais ou menos, acho que uns 4 anos também, tava brincando na rua, porque onde que a gente morava era assim um lugar mais tranquilo, as crianças brincavam na rua, inclusive eu brincava também na rua, mas aquela tarde me deu sono porque eu estudava de manhã e eu fui dormir. E eu tava deitada assim na cama, eu lembro muito bem, era uma casa de madeira. Eu lembro onde que é essa casa, eu sei onde que é. E eu tava deitada também, dormindo, e ele veio, esse meu padrasto, e da mesma forma que da primeira vez ele começou a me tocar, e daí foi mais triste porque ele queria tirar minha roupa e começou a me tocar. E mais uma vez eu só não se consumou porque o filho dele chegou e começou a entrar na casa, e como a casa era de madeira, ele começou a ouvir os passos, e daí foi onde que ele parou. Mas naquele dia eu não conseguia abrir o olho, eu sabia o que estava acontecendo, mas eu não queria abrir meu olho. Eu fiquei com o olho fechado e ele fazendo aquilo ali. E graças a Deus, aquela criança pegou e entrou e ele parou. E ele saiu do quarto bem rapidinho, porque era um quartinho pequenininho assim. E daí ele foi falar com o filho dele, e daí onde que parou. E a partir daquele dia, eu me fechei assim de uma forma que pela fisionomia dele, que ele tinha, todo homem que eu via com aquela fisionomia, eu ficava muito abalada. Eu tinha pessoa que era meio calva, né, meio careca, que usava óculos e que tinha o olho claro, que ele tinha o olho verde, acho que era verde mais azulado assim que ele tinha. Eu tinha ascoro. E nessa época, para quem me conhece vai saber que eu dormia na casa de uma irmã, ela me pagava, né? Ela me chamava até dama de companhia, que era irmã jovem. Então assim, o meu refúgio foi lá, porque daí eu comecei a passar a dormir na casa dela e eu me sentia segura, porque ela era uma senhorinha, não tinha homem, não tinha ninguém naquela casa assim. E daí eu comecei a morar com ela, e depois de um tempo ela pegou e falou com a minha mãe para mim começar a morar já direto assim com ela, porque antes eu só dormia. E foi nessa que, uma vez que eu voltei para casa, que aconteceu isso, né? Porque como eu só dormia na casa dela e voltava para estudar, enfim. E daí depois daquilo ali eu comecei a morar com ela, e foi onde que eu me senti mais aliviada. Aquele lugar para mim foi um refúgio e eu me senti um pouco aliviada, só que eu bloqueei isso, bloqueei da minha mente, bloqueei de tudo. Então a única coisa que me fazia assim, às vezes estremecer, era aquela imagem, quando eu via um homem parecido com ele, né? Porque a minha mãe continuou com ele por um tempo casada. Eu não contei nada pra ela, porque eu acho que a criança, ela acha que é culpa dela. Infelizmente, não tem aquela maturidade ou eu também pensava que a minha mãe não ia acreditar em mim, que ela ia achar que era coisa da minha cabeça, que eu tava inventando. Enfim, muitas coisas me passavam na minha mente e eu bloqueei. Então eu decidi que eu ia ser forte, e foi isso que eu fiz. Eu sempre sorria, mas sempre tinha aquela dor por dentro. E por alguns anos eu bloqueei isso, então eu nem me lembrei. Simplesmente isso. Às vezes as pessoas acham que não é possível isso, mas é verdade. A gente bloqueia de uma tal forma que a gente não lembra. É uma coisa que a gente enterra lá e a gente vai levando a vida. Só que sempre tem algo dentro da gente que falta. É uma coisa assim que, por ninguém saber, por eu não falar pra ninguém, porque ninguém sabia,
sempre tinha aquela falta, né? Mas eu continuei levando a minha vida, e quando eu vim morar para Camboriú e depois eu conheci meu esposo, eu casei com ele, ali veio à tona. Por quê? Quando eu casei, como eu não tinha conhecido ninguém, né? Como diz a minha mãe, eu casei pura, virgem. A gente, né, vai ter a noite de núpcias, enfim, né? Começa a lua de mel, né? E quando eu tava deitada, sempre vinha aquela cena. Porque como é natural, né? Quando a gente casa, o marido quer te acariciar, fazer carinho. Então é uma coisa natural de todo casal, né? Quem é casado sabe. Só que eu me esquivava do meu marido, ficava um pouco de lado toda vez que ele vinha me tocar à noite, porque o marido quer fazer um chamego, enfim. E aquela cena de ele me tocando vinha à tona. Só que eu não entendia o porquê que eu ficava com um pouco de repúdio dele, né? Apesar de eu amar ele muito, eu ficava um pouco assim. E ele, como era estudante de psicologia, também, graças a Deus, um homem, né, direcionado por Deus, ele pegou um certo dia e sentou comigo e conversou. Dani, alguma coisa te aconteceu quando você era pequena? Enfim, alguma coisa te aconteceu? Eu falei pra ele, não aconteceu nada, tal, nada. E fiquei assim por algum tempo, mas sempre tinha aquele repúdio, eu ficava meio assim. Mas aí, de tanto ele conversar comigo, um dia ele disse, não, tenta lembrar, puxa na tua memória. Daí ele pediu pra me contar algumas histórias minhas e tal, e daí foi onde que veio à tona novamente, daí eu reviver tudo, aquela dor, sentir tudo novamente, e ali a gente começou a trabalhar junto, né, em oração, conversando bastante, e foi onde que eu consegui me libertar, né. E depois disso comecei a buscar na palavra. Aqui onde que eu moro também comecei a participar de algumas reuniões da igreja, onde que eu fui entendendo o porquê que eu sentia tudo aquilo ali. Então, pessoal, foi mais ou menos essa a minha história, né, de abuso. Não foi consumado o ato, mas foi uma violência que eu sofri, né, quando eu era pequena. E no próximo vídeo eu vou estar aqui com uma pessoa muito especial. Nós vamos estar conversando e falando através da palavra como você pode buscar esse alívio para a tua dor, porque eu sei que muitas meninas sofrem calada e por muitos anos ficam sem entender o porquê acontecem muitas coisas na sua vida. Se você tem alguma história parecida ou que conhece alguém, você pode deixar aqui nos comentários, também lá no Instagram, no direct, me chama que a gente vai estar conversando. Eu creio que através da palavra de Deus, da oração, você pode conseguir essa libertação e esse alívio que eu busquei e que eu consegui. Não vou dizer que é uma cura instantânea, né? Ao longo dos anos que você vai conseguindo lidar com a dor e superando. Então não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações, deixa o seu comentário, o seu like e compartilha com aquela pessoa que talvez você saiba que sofreu a mesma coisa que aconteceu comigo. E no próximo vídeo eu vou estar relatando para vocês como você pode vencer essa situação na sua vida, com uma pessoa muito especial, uma convidada que vocês vão amar conhecer.